Enviaram a seguinte pergunta à psicóloga junguiana e sexóloga Laura Miller. Ter desejo de ver a mulher, ou seja, a esposa, com outro é errado? Há risco de acabar o casamento? Como eu vou mostrar para você aqui, a resposta dela é relativista. Mas os cristãos, muitas vezes, eles acabam errando em alguns pontos em relação à nossa sexualidade e em tudo mais. É impressionante como que eles têm uma perspectiva materialista ateísta. Eles são cristãos, eles não são ateístas, mas é impressionante como que a perspectiva deles em relação a tantos assuntos é materialista, é ateísta. Ou seja, tem algo que é similar à resposta da Laura Miller. Ah não, pastor, você está dizendo que a gente, nós cristãos, respondemos de uma maneira parecida como essa pessoa que não é cristã, a Laura Miller? Estou te falando. Bora lá então. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês hoje aqui que se você não tiver Deus como ponto de partida para qualquer coisa, não é só em relação à sexualidade não, em relação ao direito, à arte, é para qualquer coisa. Estamos perdidos. E é impressionante como que cristãos, eles perderam isso. Eu vou falar muito disso no meu curso A Mente Cristã. Ter Deus como ponto de partida para a arte, para a cultura, para tudo. Então vamos ver aqui o que a Laura Miller... Ela ficou muito famosa na época, ela... Programa Livre, eu tô muito velho, hein? O programa do Serginho Groisman, eu não lembro como é que era o nome. Ela ia lá e dava essas respostas sobre sexualidade. E aí, ela vai dar uma resposta aqui sobre essa pergunta que ela recebeu. Vamos lá. Ter desejo de ver a mulher com outro. O cara é casado, mas quer ver a mulher dele, ele tem prazer em ver a mulher dele com outro homem. Isso é errado? Tem risco de o casamento acabar? E ela vai responder. A gente julgar, né? E essa é uma questão polêmica. Dizer se é certo ou errado nas questões de desejo, eu não sei se tem aí como dizer tanto assim, né? Cada um vai precisar ver o que é certo ou errado, ou o que vale a pena ou não para si. E cada casal vai precisar chegar aí no seu acordo. Se tem risco de acabar o casamento, também vai depender de cada casal. Qual que é o acordo de vocês? Será que isso vai envolver ciúme? Será que vai envolver o quê, né? Então, cada casal precisa se investigar, ter uma conversa franca e ver quais fantasias pode ou não colocar em prática. A gente já volta aqui daqui a pouquinho. Ela disse o seguinte, dizer o que é certo e errado na questão do desejo não tem como dizer. Cada um vai ter que dizer o que é certo para si. Se Deus não existe, e ele não se revelou, não revelou a sua vontade, óbvio que a Laura Miller está certa. Porque se Deus não existe um Deus absoluto com valores morais absolutos. Como, por exemplo, o homem só pode casar com a mulher e ficar com ela até o final da sua vida. Isso é um valor moral absoluto. Ele não pode expor a sua mulher a outro homem. Mas se Deus não existe, quem sou eu para dizer para você? Quem é a Laura Miller, se Deus não existe? Quem é a Laura Miller para dizer que você não pode dormir, manter relação sexual com um pote de pudim? Pode não, aquela forma de pudim. Quem sou eu? Ou então, com crianças. Já vou falar disso lá daqui a pouco. Se Deus não existe, quem sou eu? Quem é a Laura Miller? Quem? Somos homens como você. Portanto, se Deus não existe, é óbvio que a Laura Miller está correta. E é desse pressuposto que ela está partindo. Eu sei, se você perguntar, ela vai falar, não, eu até creio em Deus. Não. A fé verdadeira tem uma implicação na nossa vida. E se Deus não existe, quem é o soberano sobre nós? É como as feministas dizem, meu corpo, minhas regras. O homem se torna esse ser divino capaz de legislar acerca de si mesmo. Se Deus não existe, Laura Miller e todos os homens de hoje estariam corretos. E toda a sexualidade hoje, ela tem sido debatida nessa perspectiva ateísta. Ela nem falou de ateísmo ali, não interessa, mas é isso que está aqui, ó, de pano de fundo, como ponto de partida. E é impressionante como que os crentes, sem notar, muitas vezes, mesmo crendo em Deus, como que eles têm uma perspectiva da existência como um todo, e em relação à sua sexualidade também. Eles têm uma perspectiva ateísta. São crentes, mas se utilizam de estruturas ateístas para julgar a realidade. Todos os sociólogos, os psicólogos, os estudiosos, quando eles falam da questão sexual, o ponto de partida deles é ateísta, logo não há certo e errado. Pense, por exemplo, no Kinsey, que é um dos nomes mais importantes aí, quando nós falamos da sexualidade nas últimas décadas. Ele alegou
cientificamente, que chegou às suas conclusões de maneira científica, porque ele filmava pervertidos mantendo relações. E ele, então, de maneira científica, chegou à seguinte conclusão: reprimir os desejos sexuais faz mal à saúde. Agora é ciência. Né? Lá na minha série, lá no meu curso Sexualidade Cristã, eu falo os absurdos disso aqui, as implicações disso. Judith Heisman, ela escreveu um livro chamado Crimes e Consequências. Ela descobriu que todos os dados do Kinsey eram mentirosos e mais criminosos. E esse cara tem sido a base científica sobre a qual se assenta a moralidade sexual de nossos dias. É o que a galera crê. Quando você fica... Por exemplo, você fica... Sabe por que aquele gay se matou? Porque vocês, religiosos, estavam lá reprimindo os desejos dele e por isso ele se matou. Sim, o que o Kinsey, aquele pervertido, criminoso, declarou é a base científica que dá a moralidade sexual hoje. Como a Judith Heisman disse, os dados eram mentirosos. Por quê? Ele disse que fez a pesquisa com a população normal. Mentira! Ele fez a pesquisa dele com criminosos, pessoas que foram presas por crimes sexuais. Um abusador de criança, para não usar outro nome, que é a plataforma, ele abusou de mais de 800 pequeninos. Esse era a sua fonte preciosa de pesquisas. Olha que coisa, ele pegou uma pessoa que faz coisa feia com criança e alegou que a conduta desse maníaco era a conduta de toda a população americana. Além disso, ele alegou, o Kinsey, que bebês teriam prazer. Olha que doideira. Então a Judith Heisman disse o seguinte: vocês estão loucos? Vocês estão malucos? Se ele alega que descobriu isso empiricamente, ou seja, por meio de experimento, significa que ele observou bebês sendo abusados. Judith conclui: o legado de Kinsey é: o sexo não é nada, de modo que é certo com animais, com homossexuais, adultos e crianças de qualquer idade. Apenas tente obter consentimento. É essa a base aqui da digníssima Laura. Cadê? Essa é a base dela. Você tem o consentimento? Vocês dois aí concordam entre si? Então é correto. Essa é a base dela. Para Freud, o desejo era apenas uma questão física, um inchaço nas glândulas. O sexo é apenas uma questão física. Proibido é aquilo que você decretar. Então, esse é o código moral atual. O sexo é apenas uma questão física, porque somos bichos, então, se somos apenas matéria, então o sexo também é apenas uma coisa material. Então, o código moral hoje da sexualidade é: o sexo é apenas uma questão física. Segundo, tudo é permitido, desde que vocês concordem. Esse é o código moral da sexualidade atual. E tudo por conta de um ponto de partida: não há Deus. Somos apenas matéria, somos bichos evoluídos. Logo, o sexo é material e tudo é permitido, desde que haja consenso. Sabe como que a gente testa uma teoria? A prática. Quando cientistas desenvolvem uma teoria científica, essa teoria precisa ser testada. Se não há respaldo na realidade, ela é falsa. Ou, se não é possível testar, ela fica ali como teoria até que se desenvolva os recursos para poder testar. Quando a ideia de que sexo é apenas material e tudo é permitido foi posta em prática, o que aconteceu? Caos. Caos. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui comigo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha isso aqui, ó. Olha um comentário interessante aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Uma moça respondeu assim: conheço um moço... Deixa eu aumentar mais ainda, vai. Vou aumentar um pouquinho mais. Conheço um moço que diziam que ele gostava de ver a namorada com outro, mas um dia deu ruim. Ele quis bater nos dois. Porque ela parecia sentir muito prazer com o outro, mais do que com ele. Não aguentou ver. Esse aqui é o primeiro caso para mostrar: não funciona. Não funciona. E veja bem, não funciona isso porque isso vai contra a lei de Deus e não funciona todos os outros tipos de perversão. Não funciona. Mas vamos dar mais exemplos. Na União Soviética, Lenin, juntamente com uma feminista, Alexandra Kollontai, eles implantaram a revolução sexual. Permitiram tudo. Sabe o que aconteceu? Stalin, lá na frente, voltou atrás. Porque ele se converteu ao cristianismo? Mas porque ele notou que a sociedade, por conta da revolução sexual, da libertinagem, entrara num caos. Crianças abandonadas, mulheres desamparadas por qualquer motivo, aumento da prostituição e da criminalidade. Outro estudioso
que resumiu bem a consequência da perversão sexual, da revolução sexual da década de 60, foi Theodor Dalrymple. Ele resumiu assim a proposta dessa galera do amor livre. Os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, contratuais ou morais. Dali em diante, somente o puro desejo sexual contaria. E qual foi o resultado dessa liberdade sexual? Ele resume: abortos realizados por golpes de Kung Fu, mulheres abandonadas pelo pai da criança, ciúmes, uma grande quantidade de padrastos que violentam e por aí vai. Esse é o resultado. Não funciona. Lembra de Shakespeare? Otelo, ele mata sua esposa Desdémona por ciúmes, e pior que ele foi enganado. Mas não interessa, o ciúmes leva à violência. É impressionante a quantidade de memes que a gente vê pela internet sobre ciúmes. É claro que os casos de ciúmes, hoje, eles estão aflorados e, obviamente, isso tem a ver com a revolução sexual, por conta da quantidade de parceiros que as pessoas têm tido. Entre casais que se casam virgens, isso costuma ser mais raro. É óbvio que eu explico isso no meu curso Sexualidade Cristã. O fator mais importante mesmo para não haver ciúmes é o modo respeitoso que nós casados, lidamos com o sexo oposto. Sempre um modo respeitoso e distante. Sabendo disso, eu tenho aula inteira lá falando, esse papo de amizade entre sexo oposto não funciona. A maioria dos casos não funciona. Então isso ajuda demais a não ter ciúmes. A vestimenta. Como é fundamental uma vestimenta piedosa. Mas o fato também das pessoas terem muitos parceiros mesmo dificulta um pouco mais. Dificulta, mas é claro. A pessoa está ali, está na rua, aí encontra com alguém, poxa, aquele ali você já saiu com ele. É um pouco mais difícil. Tem jeito, claro, em Cristo Jesus dá para superar, mas é uma situação mais difícil. Então, ou seja, a prática mostra que a ideia o sexo é apenas algo material, sem valores transcendentais, sem um valor absoluto que rege, tudo é certo desde que haja consentimento. Olha a situação. Quantas famílias hoje que terminaram? Quantos divórcios por conta de questão sexual? Eu não gosto mais. Mentira, porque está com enjoo da mulher e quer ter relação sexual com outra. A destruição dos filhos. Como que as crianças ficam? Ok. Então, a realidade mostra que é uma desgraça total. Mas levemos os argumentos da Laura Miller às últimas consequências. O argumento dela é: quando se trata de desejo, não há certo ou errado. Depende do consentimento, que vocês dois aí consentirem. Levando esse argumento às últimas consequências, teríamos que dizer que relação entre um adulto e um pequenino seria aceitável. Eu sei que hoje, provavelmente se perguntarmos para ela não teria coragem de dizer que pode. Não teria coragem. Porque a sociedade ainda não aceita e a lei não permite. Mas é claro que a dedução lógica do que ela está falando, do relativismo, leva a isso. Se tratar o sexo como algo relativista, sem um valor moral absoluto transcendente, sem uma regra moral que proceda de Deus, é óbvio que tal crença leva à dedução lógica de que relação entre um barbado e um pequenino seria permitido. Tanto que os intelectuais que começaram a dizer que cada um deve determinar o que é certo na cama, não a religião. Esses caras logo em seguida avançaram e disseram que a relação de um barbado com um pequenino é correto. É claro, Simone de Beauvoir fez isso. Ela defendeu esse absurdo. Ela defendeu. Portanto, quando um cristão ele tem um desejo de fazer algo na cama com a sua esposa e a esposa não tem esse desejo, quem resolve? Quando o cristão não vai, uma pessoa. Ora, se Deus não existe, se cada um define o que é certo, temos um problema. Mas e se Deus existe? Aí entendemos que há desejos que são errados, porque Deus é quem é o autor da moral. Ele é quem é o sustentador, ele é o padrão de justiça. Portanto, se Deus existe, é mentira a ideia. É certo se te faz feliz. É certo se você gosta. Um cristão e até ímpio sob uma influência cristã jamais dirão que todo tipo de desejo é certo. Não é certo o desejo de barbados por pequeninos. Também não é certo certos desejos que muitos cristãos têm em relação à sua esposa. Mas quem define o que é certo e o que é errado? O homem? Porque o homem é a autoridade, então ele define. Não. É a Escritura. Pastor, mas a Bíblia não fala de maneira explícita sobre certas coisas. Não fala de maneira explícita, mas ela dá os princípios sim. É o que eu tentei mostrar no meu curso Sexualidade Cristã. Quando a Bíblia ela não é explícita, ela dá os princípios. Eu não consigo falar aqui porque, como eu já expliquei, esse curso Sexualidade Cristã seria uma série aqui no YouTube. Mas logo de cara, muitas palavras que eu falo, porque eu tento falar de maneira piedosa, mas explícita ali no curso. Aí bloqueia.
Mas enfim, assista o curso. Mas essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Se você perder Deus como ponto de partida, tudo é destruído. Os cristãos perderam isso. Deus tem que ser o ponto de partida e Deus é a Bíblia. Deus se revela na Bíblia. Né? Por exemplo, em relação ao direito. É certo ou não o imposto? Se Deus não existe, aí o imposto é roubo. Claro, porque eu construí a empresa, então os libertários estariam certos. Eu fiz tudo, eu estou certo aqui, eu construí a minha empresa. Logo, a empresa é minha propriedade, minhas regras. Tá vendo? É o mesmo princípio do meu corpo, minhas regras. Minha propriedade, minhas regras, o governo está me roubando ao cobrar imposto. Mas e se Deus existe? E a terra é de Deus, e a sua vida é de Deus, e Deus deu para você a vida, e Ele exige que haja imposto. A Bíblia declara que o imposto é lícito. Tudo depende da pergunta, Deus existe ou não? O que as pessoas fazem hoje é, não, Deus não entra no debate. Mas se Deus é uma pessoa e Ele é o dono da terra, como que Ele não entra no debate? Mas é impressionante, os ímpios fizeram isso, tiraram Deus do debate. Lembra do Christopher Reeve, o ator que interpretou Superman? Ele disse isso, que a religião não tem espaço no debate público. Mas como não? Se a terra é de Deus, como diz o salmista. A terra é de Deus, se a terra é de Deus, os homens são empregados de Deus. Deus não pode legislar sobre a terra, se a terra é dele. Tá vendo como que a ideia de que, não, Deus não... A religião é uma salinha, é um cantinho fechado da existência humana. Não tem implicações em toda a nossa vida, não. Só em relação a como irmos para o céu. Não, claro que tem. Se ele é uma pessoa, se é verdade que ele é o dono da terra e ele é o seu dono, se é verdade isso, tudo muda. Isso muda na sua cama, que você pode ou não pode fazer com a sua esposa. Isso muda em relação ao Estado. O que o Estado pode ou não pode fazer, tudo muda. Dia 17 e 18 de janeiro, Legado Cristão, vou lançar meu curso Mente Cristã lá. Ou então, entre em contato com a gente e deixe seu telefone aqui para fazer parte do curso. Vou falar sobre isso. Então é isso, gente. O que vocês acham desse vídeo? Fale sobre dê sua opinião sobre o que pode e o que não pode na cama, no quarto do cristão. E, enfim, se puder, adquire meu curso, né? Tá aqui o link embaixo na descrição. Vai te ajudar demais. Valeu, gente. Comente aqui alguma coisinha, vai. Deus abençoe. Valeu.